Você que me acompanha aqui no Momento Teológico Efatá, deixa eu te perguntar, Deus mudou o nome de Saulo? Nós vamos falar sobre isso, mas antes, se inscreva no canal, curte, compartilha. Atos dos Apóstolos, capítulo 13 e o versículo 9 diz assim: Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse. Primeira coisa que eu preciso falar por aqui é que, ainda que seja popular, biblicamente, Deus não muda o nome de Saulo para Paulo. O próprio texto vai declarar: e Saulo, que também é Paulo. E por que nós precisamos compreender que Deus não mudou o nome desse homem? O nome Saulo, de origem hebraica, porque ele é da tribo de Benjamim, da mesma tribo do primeiro rei de Israel, o Saul, e o nome Saulo significa desejado, é um nome que provavelmente ele usaria se ele fosse como o apóstolo Pedro, o apóstolo dos judeus. Mas Deus chamou Paulo, e no seu chamado, no capítulo 9, ele fala que dura coisa seria recalcitrar contra os aguilhões e que ele seria usado tremendamente. O próprio irmão Ananias, ou Ananias, chama Paulo de Saulo no primeiro momento. E eu quero que você perceba isso, olha aqui. Capítulo 9 e o versículo de número 17 diz: E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinha, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Ou seja, se o Senhor Jesus houvesse mudado o nome dele, Ananias não iria procurar Saulo, iria procurar Paulo. E por que ele vai começar a ser chamado de Paulo? Porque Lucas, que escreveu Atos, que foi convertido ao Senhor, ganho para Jesus através da vida do Paulo, compreendendo que ele é o apóstolo dos judeus, e o nome Paulus, do latim, significa pequeno. Paulo muitas vezes vai dizer que ele era o menor entre todos eles. E Lucas vai decidir chamar Paulo, não por Saulo, mas sim por Paulo, que era um nome latim, que era usado naquela época em toda parte, principalmente para os gentios. Então, nós precisamos definitivamente acabar com isso que é popular, mas não é bíblico. Muitas pessoas dizem, antes no mundo ele era Saulo, sendo que Saulo significa desejado. E depois ele passou a ser Paulo, e inventam até significados. Mas o nome Saulo significa desejado e o Paulo pequeno. Muitos dizem, ele decidiu chamar Paulo porque ele se colocava como pequeno. Ainda que seja uma decisão dele, a gente não tem como falar definitivamente, mas nós podemos categoricamente afirmar: foi Lucas, o médico que escreveu Atos, que começou a chamar Saulo só por Paulo. Mas no versículo inicial ele fala: Saulo, que também é Paulo. Por isso que é a mesmíssima pessoa. É lógico que agora, na presença de Deus, é uma nova criatura, mas ele tanto usava o nome hebraico que vem de Saul, desejado, como usava o nome Paulo, que também no latim quer dizer pequeno. Ele vai ser usado principalmente por Lucas e vai pegar. E tanto que hoje nós não falamos apóstolo Saulo, nós falamos apóstolo Paulo, porque Lucas foi muito feliz devido ao chamado desse homem. E que nós possamos compreender que muitas coisas, mesmo que seja popular, não são bíblicas. Então, por isso nós temos que ser como os crentes bereanos,
analisar a palavra, meditar na palavra e entender o que verdadeiramente é bíblico. Vamos pedir a Deus essa graça, essa sabedoria. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós oramos agora, pedindo para que o Senhor venha abrir os olhos do nosso coração e nos dê entendimento, para que não possamos propagar, meu Pai, ainda que sejam populares, inverdades, coisas que não são ensinamentos bíblicos, e que o Senhor venha nos abençoar, fazendo com que verdadeiramente o teu propósito se cumpra na nossa vida. Assim como o Senhor tirou, meu Pai, esse homem que foi instruído aos pés de Gamaliel, que tinha muito conhecimento, mas era um religioso, e se tornou um grande servo de Deus, um homem que escreveu a maioria do Novo Testamento, que assim seja também, meu Pai. Que o Senhor venha encontrar agora essas pessoas através desse canal e venha abençoar, fazendo uma transformação completa. Para a glória do teu nome, é o que nós oramos a ti, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, assim seja feito. Amém, Senhor. Muito obrigado e graças a Deus. Nós temos um encontro marcado aqui no próximo vídeo e que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família.